Como eu já havia falado, todo processo de OPEA inicia pela pré-análise, obrigatoriamente. Você sempre tem que abrir a pré-análise para que para que a aeronáutica confirme se existe a real demanda pela análise do SINDACTA do seu projeto. Por que isso? Como nós já falamos, nem toda prefeitura municipal te dá a informação mastigadinha igual a Prefeitura de Belo Horizonte. Muitas prefeituras não te dão informação nenhuma relacionada ao SINDACTA e é você quem tem que correr atrás, você é quem tem que se virar. Então, para evitar que às vezes entrem processos lá para serem analisados que não precisariam ser, porque estão atendendo aos parâmetros das restrições altimétricas, é feita essa pré-análise. Então, antes de você abrir o processo, você vai informar aqui os dados básicos da sua edificação, eles vão analisar e vão ver se realmente precisa ser aberto um processo ou não. Se não precisar, como nós já vimos, eles vão te dar uma declaração de inexigibilidade e encerra aqui a sua relação com a aeronáutica. Se precisar, a gente vai para o passo seguinte, que é o preenchimento dos requerimentos e a juntada da documentação. Então, eu inicio o preenchimento da minha pré-análise com os dados básicos da edificação que eu pretendo aprovar. Esse status da solicitação, que tem esse número aqui que vai iniciar zerado, ele vai ser preenchido automaticamente depois que você gerar a sua pré-análise. É o número que o sistema dá para a análise que você está solicitando. O tipo de implantação você já definiu no passo anterior, quando você marcou lá o OPEA e o tipo de OPEA que você pretende conduzir o processo, né? Aí você vai informar aqui o CEP com o endereço do local em que você pretende fazer. Eu vou informar o CEP aqui daquele projeto de exemplo que eu mostrei para vocês no módulo anterior, onde nós vimos planta de perfil e planta de situação, ok? Então o CEP lá, vamos informar aqui, ok? Ele vai te falar aqui, ó, Rua Jussara, bairro da Graça. Se tiver correto, você vai marcar correto. Ele vai te perguntar, esse objeto já está construído? Sim ou não? Se for uma obra nova, um projeto inicial que você ainda vai aprovar na prefeitura, a resposta é não. Se for uma edificação que você está regularizando e para regularizar essa edificação será necessário também passar por aprovação no SINDACTA, você vai responder como sim. Ou então, se for um acréscimo num objeto que já exista, você também vai responder como sim. Aqui embaixo, se é um objeto de natureza perigosa, você tem uma publicação na ICA 308 da lista dos objetos de natureza perigosa, que normalmente são objetos atratores de fauna, objetos com risco de explosão, objetos com risco de incêndio, que normalmente para edifícios, edificações, eles não vão estar enquadrados como objetos de natureza perigosa. Se você tem dúvida se o objeto que você pretende aprovar é um objeto de natureza perigosa, você vai consultar a ICA 308 de 2018 e lá você vai ver a lista dos objetos de natureza perigosa. No nosso caso específico, que é um edifício, a resposta é não. Vai perguntar para você também se esse projeto que você pretende aprovar possui superfícies metálicas com área superior a 500 metros quadrados. Ou seja, um telhado muito grande, de telha metálica com área superior a 500 metros quadrados, ou uma edificação toda envidraçada com aqueles vidros de película metalizada, ou uma edificação toda envolvida com chapas metálicas, e essa área, né, somando a superfície de todas as fachadas mais o telhado, ultrapassar 500 metros quadrados, você vai marcar aqui que sim. Caso contrário, você vai responder não, que é o nosso caso e é o caso de 99% das situações que você vai vivenciar. Vai perguntar se o objeto é iluminado. Essa iluminação é referente à iluminação de segurança para os entornos de aeródromos. Existe o detalhamento dessa iluminação, dos casos em que um objeto deve ser iluminado ou não, no final da portaria 1424 GC3. Tem lá os casos de iluminação e também de sinalização, que é a pergunta aqui ao lado. Edificações não têm a exigência de iluminação e sinalização, então a sua resposta é não para as duas situações, ok?
Respondeu as perguntas iniciais aqui, você vai passar para o preenchimento dos vértices. A pré-análise da sua edificação é feita com base nos vértices que você vai lançar aqui, para que seja conferido se a altimetria desses vértices vai gerar algum impacto ou não no funcionamento do aeródromo. Como eu já havia falado com vocês no módulo anterior, você tem que lançar no mínimo 3 vértices, mas quanto mais vértices você informar, quanto mais dados você passar, maiores são as chances do seu projeto ser resolvido com menos dificuldade e mais rapidamente. Para eu fazer o preenchimento da tabela de vértices, eu vou usar como referência a tabela de vértices do Excel que eu preenchi quando eu estava configurando e formatando os documentos do meu projeto. Então essa tabela nós já vimos ela em detalhes no módulo passado, né? Eu tenho aqui a indicação da quantidade de vértices da minha edificação, como nós já falamos, quanto mais complexa for a geometria, maior o número de vértices, a identificação e o nome de cada vértice, a altura, as cotas de base e de topo em relação ao nível do mar e as coordenadas de latitude e longitude de cada vértice. Como nós falamos também no módulo anterior, eu tenho 2 fontes de onde eu posso extrair essas coordenadas. Uma delas é o próprio levantamento topográfico, então eu peço para o topógrafo locar e georreferenciar a implantação da edificação para mim, ou eu posso pegar essas informações pelo próprio Google Earth, é só eu posicionar o cursor do mouse lá nos vértices, né, o mais próximo possível dos vértices que eu pretendo ocupar com a edificação, que ele vai trazer as coordenadas para mim. Então, a partir de agora, eu vou tirar essa planilha que está aqui na frente da tela, eu vou colocar ela no meu monitor auxiliar aqui ao lado, que não está sendo capturado, e nós vamos transcrever os dados dessa planilha para cá, ok? Eu começo o preenchimento sempre a partir do vértice 1, lembrando que ele tem que seguir a mesma ordem. Então, se eu começar o preenchimento no sentido anti-horário, eu tenho que preencher todos os vértices em ordem anti-horária, sem cruzar nenhum vértice, porque se eu cruzar, eu vou ter um problema na hora do sistema reconhecer o perímetro da minha edificação, e aí a minha pré-análise vai dar um erro, eu não vou conseguir ter o retorno da pré-análise, ok? Para eu inserir os dados, eu clico aqui no botãozinho de editar, e ele vai vir aqui, ó, coordenadas do vértice 1. Eu vou puxar cada coordenada diretamente daquela planilha de vértices que eu tenho preenchida, ok? Então eu vou fazer o lançamento dos 10 vértices aqui e você vai acompanhando até a gente preencher tudo, tá ok? Então eu começo lá, latitude 19 graus, 53 minutos, 58,12 segundos, sul, porque nós estamos no hemisfério sul. Se você estiver trabalhando no norte do Brasil, acima da linha do Equador, a sua latitude será norte. Longitude 43 graus, 55 minutos, 54,67 segundos. Altitude do topo, a cota do ponto mais alto do vértice 1, 897,72. Altura, a distância do ponto mais alto do vértice 1 até a base, 17,24 metros. Automaticamente ele já calcula a altitude da base. O campo observações pode ser preenchido ou não, de acordo com a sua intenção com o projeto. Não é obrigatório preencher, pode deixar em branco se for o caso. Então aqui eu vou salvar essa informação de vértice, ok? Preenchi o vértice 1, vamos passar para o vértice 2. É um procedimento muito mecânico, é transcrever as informações. Aqui, ó, quando eu preenchi o vértice 1, o sistema já atualizou, já me deu um novo código de pré-análise. Lembra que esse código estava em branco quando a gente começou a preencher a pré-análise, e aí ele já salvou esse vértice 1 aqui para mim. Vocês vão observar que aqui embaixo nós temos um mapa, e à medida que eu for lançando os vértices, esse mapa vai atualizando eles aqui para mim, formando o perímetro da edificação que eu pretendo aprovar. Então, no final, depois que eu preencho todos os vértices, eu vejo se o perímetro está condizente com o da edificação que eu quero aprovar,
e envio minha pré-análise. Se tiver alguma coisa estranha, eu volto lá e dou uma conferida nas coordenadas, dou uma conferida no lançamento dos vértices para poder mandar a pré-análise certinha. Então, eu vou aqui, ó, como são 10 vértices, eu já vou abrir 10 linhas de preenchimento aqui no sistema para mim e vou preenchendo uma por uma. Muito bem. Aqui eu já fiz o preenchimento dos 10 vértices que eu defini lá na hora de lançar a planta de situação da minha edificação, né? Então eles foram preenchidos em 2 páginas, ó. Eu tenho aqui do vértice 1, 2, 3, 4 e 5 até o vértice 10. Cada um dele tem um código de identificação que é atribuído automaticamente pelo Sysaga e tem aqui as coordenadas de latitude, longitude, tem os dados de altura e a elevação do topo em relação ao terreno natural, de acordo com o que eu já tinha definido na minha tabela de vértices, né? Então aqui está tudo lançado e eu consigo conferir a situação do meu lançamento, se o meu lançamento está condizente com a minha edificação, aqui por esse mapa, como eu já havia falado com vocês, que ele vai traçando o perímetro da edificação de acordo com a coordenada que eu vou colocando aqui. Então aqui ficou bem condizente com aquele perímetro que nós vimos lá na minha planta de situação, né? Na planta de situação que nós vimos no módulo anterior do nosso curso. Então significa que o lançamento está correto e está condizente com a situação da edificação. A última coisa que eu vou fazer antes de encaminhar a minha pré-análise é fazer uma descrição sucinta da implantação, do que eu pretendo colocar ali. Não existe uma regra para essa descrição. Não precisa ser nenhum texto super elaborado, não precisa ser nenhum texto super longo. Essencialmente, você tem que falar o que você está construindo ali. Então, por exemplo, no caso da nossa pré-análise, eu vou colocar aqui, ó, edificação em alvenaria, com revestimento externo em pintura acrílica, esquadrias de alumínio anodizado natural e cobertura em laje plana impermeabilizada. Pronto. Isso daí é mais do que suficiente para poder fazer a descrição do que você pretende implantar lá. Isso é só para que as pessoas lá do Syndacta, os técnicos do Syndacta, saibam o que você vai construir ali. Afinal de contas, os documentos que você manda para lá não têm informações detalhadas sobre o que é o projeto. Vocês perceberam que o que eu mando é um corte esquemático, uma planta de situação e uma tabela de vértices. Então é só para eles entenderem com o que eles estão lidando, né? Os riscos oferecidos por essa edificação com essa característica que eu coloquei aqui são infinitamente menores do que, por exemplo, uma planta de refinamento de petróleo ou um tanque metálico para armazenamento de combustível ou uma torre de energia elétrica, por exemplo. Então, eu descrevo o que eu estou colocando aqui porque, de acordo com a minha descrição, é a análise que vai ser feita lá dentro do Syndacta. Então, conferindo rapidamente a nossa pré-análise, né? Lançamos aqui o tipo de implantação, o CEP, respondemos a essas perguntas básicas aqui. No caso do nosso exemplo, as respostas foram todas não. Lançamos os 10 vértices, ok? Relembrando, eu preciso lançar no mínimo 3, mas quanto mais vértices eu lançar, mais detalhada chega a informação para o Syndacta, maiores as chances de eu ter um parecer favorável na minha análise, ok? Conferi aqui o lançamento no mapa, está bem de acordo com o que é o perfil da edificação mesmo, o perímetro. Fiz a descrição, o próximo passo é clicar aqui no botão enviar para análise, porque aí aqui a análise é encaminhada para o Syndacta. Quando eu clico em enviar para análise, ele vai me dar essa resposta aqui, que a análise foi enviada com sucesso, vai me dar o número do protocolo
e através deste protocolo eu consigo acompanhar o andamento da minha pré-análise através do próprio CISAGA.